Olá, sou a Gabriela, fisioterapeuta pélvica. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, para trazer minhas experiências para vocês, né? Tô trazendo ali um pouco de conceitos aí também, né? De humanização e cuidado, que é o que propõe o nosso método Gerar, né? A gente vai conversar sobre ele ainda nesse vídeo. Né? Então, quero trazer para vocês bem francamente, né, como a gestação pode se dar, como é que eu posso ajudar vocês a viver essa gestação de uma forma saudável, gostosa, leve. Hoje em dia nós temos muitas informações por aí, né? Mas quantas dessas são de qualidade, né? Quantas dessas a gente pode confiar cegamente, né? Como é que a gente faz para escolher a nossa equipe obstétrica? Como é que a gente faz para escolher os profissionais que vão nos rodear e as informações que vão nos rodear de fato, né? Que a gente vai acreditar e que a gente vai seguir. Que orientações são essas que eu devo seguir? Então, o método Gerar, ele vem muito nesse sentido, né? A ideia é trazer para vocês conforto, aquele calor que a gestante precisa, que depois do maternar vai se tornar necessário também, né? Que eu tenha informações de qualidade, que eu possa estar ficando tranquila com meu bebê no colo, né? E durante a gestação, sem dores, né? Sem desconfortos, mesmo que eu eleja o parto normal como a minha opção, ou que eu eleja cesárea, não tem problema, qualquer uma das duas, a gente vai ter auxílios aí para contemplar vocês com o nosso novo método. Então, gurias, o que eu quero dizer para vocês é que aqui no método Gerar a gente respeita muito a vontade da gestante, independente de qual for a tua escolha. Se tu escolheu ter um parto natural, se tu escolheu ter cesárea, aqui no consultório acontece muito disso. Vou contar uma história para vocês. Já tive pacientes aqui que começaram comigo com a data da cesárea marcada e evoluíram para um parto normal maravilhoso, né? Então a gente tem muita expectativa com relação ao momento do parto, como é, como é que não é. E como é que são criadas essas expectativas dentro da gente? Através de informações que a gente recebe, né? E a gente acaba sendo influenciada, de certa forma, por pessoas, por postagens, né? Por amigas, enfim, familiares, acabam nos influenciando a nossa forma de pensar e de encarar esse momento da nossa vida. A ideia do método é justamente trazer o olhar humanizado. O que seria esse olhar humanizado, né? Nós teríamos que entender qual é a tua necessidade, o que pra ti é importante, né? De que forma tu entende que o teu parto vai funcionar, que a tua gestação vai funcionar. Tu entendeu que isso não tem a ver com os outros? Tu entendeu que isso não tem a ver com as opções do teu obstetra, da tua obstetra, da equipe que tu escolheu? Isso tem a ver contigo? Então é contigo que a gente quer conversar. É pra ti esse método e não pros outros, né? Então a ideia é justamente essa, a gente trazer à luz do conhecimento de todas vocês muitas coisas que o método nos propõe, né? De uma forma carinhosa, cuidadosa, individual, que tu possa sim te apegar nas questões tuas, da tua família, né? Das pessoas que vão gerar esse contexto contigo durante a tua gestação e o parto, né? E claro, também vou trazer agora um pouco mais pro fim dessa nossa conversa, um pouco do que eu uso aqui no consultório de métodos, né? Para alívio de dor das pacientes, porque independente, né, gurias, do que vocês escolherem, o corpo vai se preparar para o bebê sair, né? E nisso a gente vai ter muita alteração no nosso corpo. E essas alterações vão causar dor, vão causar desconforto para o nosso organismo que está se readaptando em tão pouco tempo, né? Então, a partir disso, a gente vai também trabalhar algumas técnicas legais que vão diminuir esse quadro álgico de vocês aí durante esse percurso. Agora falando em dor, né, ainda que a gente entenda que o desfecho da gestação é maravilhoso, né, ter o bebê com a gente no colo e enfim, nós sabemos também, né, que durante o período da gestação nós vamos ter muitos desconfortos, né, podemos vir a ter. E o método nos traz justamente essa tentativa, né, de abraçar vocês com esse carinho para diminuir esses desconfortos do caminho. E o pós-parto, Gabi, me diz como é que fica, né? Também, independente da tua escolha, a gente também vai trazer alternativas para esse momento, né? Se eu fiz cesárea, se eu fiz
parto normal, qual é a diferença, né, dessas abordagens aí em relação à via de parto? Será que uma é melhor do que a outra? Será que eu fiz a escolha certa, né, sobre o meu desfecho aí? Com certeza, né? A nossa escolha é sempre a mais importante dentro do nosso coração, ela está tranquila, né? A gente está tranquila com ela. Então, a partir disso é que a gente vai trabalhar. De novo, né, como eu falei pra vocês, com a tua escolha, né? Com o que tu decidiu pra tua vida. Como eu contei antes para vocês de casos de algumas pacientes aqui do consultório que já conseguiram ao longo do caminho mudar de ideia, tanto de um lado para o outro, quanto o contrário, né? A gente tem assim situações que nos surpreendem nesse meio do caminho. Independente assim das nossas vontades, muitas vezes o nosso corpo nos propõe situações ao longo do trajeto da gestação que são inesperadas, né? E aí cabe a gente discutir com a nossa equipe, né, obstétrica, equipe de médicos, de físios, né, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, como é que a gente vai fazer para manejar essa situação, né? Por isso a importância da gente ter uma equipe que a gente confie e que seja uma equipe muito, que esteja do nosso lado, respeitando as nossas decisões e com esse olhar humanizado que vocês precisam, né? Essa fase da vida é uma fase que não volta mais. Então, se a gente não optar agora pela melhor equipe que a gente puder e que estiver dentro do nosso recurso, pelas melhores informações que estiverem dentro das nossas possibilidades, a gente não vai ter como voltar no tempo e fazer isso de novo, né? Então a gente vê aí hoje situações de mulheres que chegam aqui no consultório, já recebi várias pacientes que aconteceram situações parecidas, numa segunda gestação, que na primeira tiveram uma situação muito delicada e uma experiência muito difícil. Então a gente está trabalhando aqui com experiências. Na verdade, o que a gente quer também com o método, né, é trazer para vocês a melhor experiência possível dentro da gestação e do trabalho de parto ou dessa experiência de cirúrgica com a cesárea, né? Então nós temos aí um objetivo muito além do que parece, né? Então a gente vai estar de mãos dadas sempre dentro desse método, né? Conversando, trazendo muita interação, né? Muita abordagem assim com qualidade, com humanização, né? Com um olhar calmo, para que vocês entendam realmente o que está se passando em cada fase da gestação, em cada momento, né? O que são essas semanas, o que as semanas significam para o bebê, para a mãe, para esse corpo, né? Como é que a gente pode atuar a cada período, né, da gestação, primeiro trimestre, segundo trimestre, né? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida, né? E a mobilidade dessa pelve aí que está se preparando, né? Desse corpo que está se preparando para receber esse bebê aí com a melhor forma possível. Também é importante, né, gurias, trazer para vocês, assim, um pouco das diferenças, né, de cada tipo de parto, de cada escolha dessas, né, que a gente pode fazer aí, que vão permear a gestação. O que a gente pode pensar, né? O parto normal tem N benefícios, né? Recuperação, de fato, né, mais rápida, uma tranquilidade, né, de saber que a gente não passou por um processo cirúrgico, enfim, né, tem benefícios assim, todo pro organismo, né, pro nosso corpo mesmo entender as doses hormonais, né, mais homeopaticamente, né, porque acaba que o corpo vai se acostumando, né, com a saída do bebê, com a chegada dele aos nossos braços, né, todo o processo de amamentação, eventualmente, acontece de forma mais fisiológica, né. No entanto, a gente também tem alguns benefícios para quem gosta da ideia de ter tudo mais organizado na opção da cesárea, né? Então, a eletividade da data do nascimento do bebê, né? Obviamente que sempre dentro das datas de semanas gestacionais adequadas, né? De acordo com as preconizações da OMS, né? E com os obstetras de vocês quando tiverem em acompanhamento, né? Então a gente também tem esse benefício de poder escolher o dia que a gente quer que esse bebê nasça, né? E ter a tranquilidade daquele ambiente controlado de certa forma, né? Então todos os lados a gente consegue enxergar como decisões tranquilas, né? E como opções aí dessa mulher, né? Que tá
utilizando o seu corpo para fazer esse processo aí de maturação de uma criança, né? E vai também poder chegar aí na sua via de parto com toda a tranquilidade, com toda a calma e com todo o acolhimento que toda mulher merece, que toda gestante merece, né? Então a gente pensa, né, também que muitas pacientes têm dúvidas, né? Como assim eu vou passar pelas dores do parto e isso não vai fazer alteração nenhuma, né? Não vai ter alteração nenhuma, assim, pra mim, emocionalmente, né? Então muitas pessoas têm medo mesmo de sentir dor, né? Só que hoje a gente já conta com recursos assim, né, gurias, excelentes, né? A própria fisioterapia, né? E aí falando da área que eu atuo especificamente, né? A gente já conta aí com sessões de fisioterapia obstétrica ao longo de toda a gestação. Vocês podem fazer uso já dessas ferramentas aí junto com os fisioterapeutas, né? Que são especializados nessa área, com muitos movimentos de pelve, né? A gente consegue manejar o corpo, manejar esse quadril de uma forma as dores da gestação diminuírem ímpar, né? De uma forma ímpar. E as dores do trabalho de parto também, esse manejo do quadril no ato do trabalho de parto também, né? Quem consegue contar com uma físio intra-hospitalar, então mais ainda, né? A gente pode ir trabalhando com vocês N movimentos, N coisas assim que podem ajudar vocês a diminuírem esses desconfortos lá no momento do trabalho de parto, né? Cada fase do trabalho de parto vai exigir um tipo de técnica, um tipo de posicionamento, né? Mas algumas coisas que eu consigo adiantar para vocês são alguns exercícios que a gente pode fazer em casa mesmo, né? Coisas simples, né? Manejo de pelve simples e que vão ajudar já muito, né? Já vão ser de grande valia para quem aí tá querendo se preparar para encarar o parto normal, né? Então o nosso método tem aí muitas coisas diferentes que a gente consegue trazer para vocês. Além de toda essa parte humanizada, a gente também consegue preparar aí o movimento da pelve de vocês para ficar de uma forma bastante adequada para o momento do parto. Então, o primeiro movimento que toda gestante deve saber e deve ter para que evite um pouco das suas dores, seus desconfortos aí nesse período, é a mobilidade do quadril. O que a gente tem que pensar? O quadril ele se movimenta para frente e para trás, então a gente vai fazer e vai testar esse movimento. Joga o quadril para frente, joga para trás. Pode apoiar bem as mãos aqui nesse ossinho da pelve aqui que a gente consegue sentir. Joga para frente, joga para trás. Joga para frente, joga para trás. Segundo movimento, bastante importante também, é o movimento lateral. A mão vai continuar aqui na cintura e a gente vai elevar um pouquinho a perna e descer. Elevar um pouquinho a perna e descer. Nesse movimento de elevação de perna mesmo, né, a gente já desnivela o quadril e auxilia, né, a movimentação adequada da nossa cintura pélvica. Então esses movimentos, gurias, podem fazer todos os dias, tá? Todas as gestantes estão autorizadas a fazer esses movimentos aí. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre os benefícios do parto natural para vocês e passar mais algumas dicas e alguns exercícios aí de mobilidade da pelve para vocês. Convido vocês a seguir lá o canal no YouTube e no Instagram também. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Quero que vocês acompanhem comigo toda essa jornada, porque temos muito para aprender juntas por aí.